Imagina que você está andando na rua e do nada começa um burburinho no seu ouvido. É o novo ouro, é onde os grandes fundos estão alocando bilhões. É um investimento que vai dominar 2026, mas também pode quebrar muita gente. Esse burburinho tem nome, Private Credit, o crédito privado. E enquanto muita gente ainda está presa no debate Selic, renda fixa, bolsa, inflação, há uma movimentação gigantesca acontecendo nos bastidores do mercado global. Os maiores gestores do mundo, fundos institucionais, fundos de pensão, multimercado globais, private equity, todo mundo está entrando pesado em private credit. Estamos falando de um mercado que já passou de 2 trilhões de dólares lá fora e continua crescendo em ritmo acelerado. E agora, a pergunta que realmente importa para você. Por que esse mercado está explodindo justamente agora? E por que ele está chegando ao Brasil com tanta força? E mais, isso é uma oportunidade de ouro que só aparece uma vez por década? Ou é uma bomba relógio sendo vendida como investimento sofisticado para quem não entende o tamanho do risco envolvido? Então fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje eu, Marcos Trigueiro, vou te explicar de forma simples por que o Private Credit virou a nova febre global, porque bancos tradicionais estão perdendo espaço, como isso vai mudar o mercado brasileiro em 2026 e o mais importante, como isso mexe diretamente com o seu dinheiro, sua carteira e seu futuro como investidor. Vamos começar. Primeiro ponto, o que é Private Credit? Private Credit é basicamente empréstimo fora do sistema bancário tradicional. Em vez de uma empresa pegar dinheiro com o banco, ela pega com um fundo de crédito. Isso dá liberdade, rapidez e personalização. E dá retorno alto para quem empresta. Mas também traz risco, e muito. Porque o Private Credit está explodindo globalmente. Vamos aos pontos centrais. Bom, os bancos eles estão mais cautelosos desde 2020, com crises, quebras, tensões geopolíticas e regras mais rígidas. Os bancos reduziram a sua oferta de crédito. Se os bancos retraem, as empresas correm para outras fontes. Investidores estão famintos por retorno. Com juros altos em alguns países e juros em queda em outros, os fundos eles buscam ativos capazes de dar retornos que são mais robustos. O Private Credit virou um queridinho. Private Credit ele oferece retornos maiores e contratos que são customizados, taxas mais altas, garantias que são específicas, prazos já definidos, negociações diretas. O investidor ele vai receber mais, porque aceita assumir risco que antes era dos bancos, e aí isso tende a oferecer um retorno mais atrativo. Quarto ponto, ele se tornou um meio termo entre renda fixa e private equity. Não é tão arriscado quanto comprar uma empresa inteira, não é tão conservador quanto investir em títulos públicos. É o meio caminho, e esse meio está muito lucrativo. E por que isso interessa ao Brasil? Porque o Brasil ele vive um cenário perfeito para atrair esse tipo de capital. Juros gigantescos, crédito bancário caro, spreads absurdos, empreendedores estrangulados, bancos retraídos, empresas precisando financiar crescimento ou refinanciar dívidas. Enquanto isso, lá fora os juros começam a cair, aqui continuam altos. Sabe o que isso cria? Cria uma distorção de fluxos globais. Os fundos eles olham para o Brasil e eles vão enxergar um alto potencial de retorno, eles vão enxergar garantias reais, mercado emergente sólido, uma boa relação risco-retorno. O resultado disso, os gigantes estão vindo e vão continuar vindo. 2026 pode ser o ano de virada para o Private Credit no Brasil. Agora, o debate polêmico, isso é risco ou isso é oportunidade? Aqui é onde o bicho pega. Private Credit não é renda fixa comum, não é CDB, não é LCI, não é tesouro direto. É investimento sofisticado que mistura risco de crédito, também vai misturar risco de liquidez, risco de garantia, risco jurídico, risco de mercado, risco de inadimplência estrutural. E a pergunta que está explodindo no mercado é: isso vai virar produto de varejo? Ou só quem é rico vai conseguir investir sem quebrar? A gente precisa ir por partes. O Private Credit pode ser uma bomba relógio para quem não entende o risco. Por quê? Vamos lá. Porque não tem liquidez diária.
não tem garantia do FGC, não tem proteção automática, a empresa pode atrasar pagamento, a garantia pode não ser suficiente, a recuperação judicial ela é lenta, não existe também padronização de contratos, porque existe uma personalização muito grande. Se o investidor comum entrar nisso achando que é um CDB gourmetizado, ele vai se machucar. Outro ponto é que também pode ser a oportunidade de ouro para 2026. Se você entender o risco, se você analisa garantias, se você sabe quem é o emissor, se você conhece o gestor, se você entende o ciclo econômico, se você sabe diversificar, pode ser um investimento mais rentável da próxima década. Os maiores fundos globais estão apostando exatamente nisso. Altos retornos, estão apostando também em baixa correlação com bolsa, estão apostando em contratos fortes, garantias reais, spreads gigantescos no Brasil. É um prato cheio para capital institucional. E pode virar um prato cheio para o investidor preparado também. O que vai acontecer no Brasil com esse tal de Private Credit? 3 tendências importantes. Crescimento rápido do Private Credit institucional, fundos estrangeiros, mas grandes gestoras brasileiras vão dominar. Migração para investidores. Investidores que são qualificados. O varejo deve demorar para entrar. E quando entrar, pode entrar pelos piores produtos. E a regulação deve apertar. Quanto mais popular fica, mais supervisão vai ter. E o que isso tudo que a gente comentou significa para a sua carteira de investimentos? Vamos deixar a lógica simples. Oportunidade de retornos muito altos é isso. Ponto. Mas ao mesmo tempo, risco maior de inadimplência, travamento e perdas que são irreversíveis. Private Credit exige muita maturidade do investidor. Não é modinha, não é hype, não é ganho fácil. Se souber usar, pode enriquecer. Se você não souber usar, você pode destruir todo o patrimônio que você acumulou. E o Brasil, com juros altos, ainda tem um tempero especial. Os spreads são tão gordos que seduzem qualquer fundo global. E então, como se posicionar com inteligência? Velho, você não pode colocar dinheiro que você pode precisar no curto prazo. Você precisa também analisar a qualidade do gestor, pois é ele quem vai proteger o seu capital. Você tem que avaliar todas as garantias reais. Você não pode se iludir com taxas altas, sempre diversificar emissores, prazos e setores, entender que perdas podem ser permanentes, estudar antes de entrar, ou então não entre. Se você entrar sem conhecimento, é uma faca no seu pescoço. E o investidor inteligente é o que sabe dizer não. E agora eu te pergunto, você está pronto para esse novo ciclo global do Private Credit? Ou vai deixar essa revolução passar sem entender como ela funciona? Se você quer trabalhar com finanças, se você quer investir com mais inteligência, analisar risco de verdade e parar de depender do achismo, dá uma olhada no link da descrição. É o FinLife Viva de Finanças, que é o caminho para quem quer viver do mercado financeiro como planejador. A gente te tira do absoluto zero e te transforma num planejador ou planejadora que entrega resultado e transforma vidas. E antes de sair, deixa o like, comenta se você investiria em Private Credit em 2026 e se inscreve no canal. Porque se você não se inscrever aqui no canal, o risco não é de crédito. O risco é de perder os melhores vídeos do mercado. Forte abraço e te vejo no próximo vídeo.